Olá, bom dia! Um excelente domingo de Páscoa para você que está ligado aqui na programação da Record. Hoje é um dia especial, hoje é dia de família reunida, hoje é dia de festa. E eu acho que a pergunta é, Semana Santa termina hoje? Está começando agora? O calendário nosso que utilizamos é um pouco diferente do calendário utilizado pela Igreja Católica, por exemplo. E o tema de hoje tem tudo a ver com isso. Semana Santa, fé, tradição, sentido humano, os desafios do mundo contemporâneo. E para isso, nós recebemos aqui dois senhores que vão me ajudar a tentar passar para você um pouco do significado disso. A gente começa apresentando o padre Rosielson Vilhena, ele que é reitor do seminário, pároco da Igreja Jesus de Nazaré. Padre, bem-vindo ao nosso programa e uma feliz Páscoa para o senhor. Feliz Páscoa, Luiz. Feliz Páscoa, você telespectador da TV Record. E como você falou, de fato é uma festa hoje, o domingo de Páscoa, para o cristão católico. É o dia mais importante. Hoje o Papa, lá na Praça São Pedro, ele dá uma bênção especial, a bênção solene. Além daquela bênção tradicional do Natal, ele vai lá na Praça São Pedro, na hora do anjo, ele vai dar uma bênção de Páscoa, que a gente chama de bênção Urbi et Orbi também, assim como aquela lá também do dia 1º de janeiro. É uma bênção solene e todo católico vive com muita devoção esse dia, que é o dia da ressurreição, né? Ou seja, o que é a Páscoa? A Páscoa é a ressurreição de Jesus, vida nova que Jesus veio nos trazer. Vamos falar bastante sobre isso hoje, vamos aprender muito com o seu conhecimento, bem como com o conhecimento e uma parte do estudo. Se a gente for aprender tudo o que o professor Dr. Paulo Mendonça tem a nos falar, a gente vai ficar aqui até a Páscoa do ano que vem. Professor, satisfação recebê-lo, o senhor que é da área de antropologia filosófica e entende tudo sobre religião também. Bem-vindo ao nosso debate. Um bom dia, Luiz, bom dia a todos os telespectadores. É uma alegria, né, participar desse momento, desse encontro, cujo ponto central é conversarmos sobre a Páscoa. E é claro, né, nós sabemos, como o padre Rosielson já adiantou, para todos nós cristãos, a Páscoa, na perspectiva cristã, tem um outro sentido do ponto de vista da sua substância em relação à Páscoa celebrada pelos judeus, né? Você tem uma continuidade, não é? Mas ao mesmo tempo você tem uma ruptura. E é exatamente dentro da perspectiva cristã, essa ruptura ela se torna então a identidade do cristão. Então, celebrar a Páscoa é vivenciar uma nova vida, um novo tudo, um novo homem, uma nova mulher, uma nova humanidade. E é por aí que a gente, né, se sente feliz, toda a comunidade cristã. E, como bem disse o padre Rosielson, essa bênção Urbi et Orbi do Papa Leão XIV, da cidade para o mundo, é um pouco nessa dimensão, né? Celebrar a Páscoa é vivenciar a fé cristã na sua essência mais profunda e na sua dinâmica de universalidade. Por isso, a gente vai trocar algumas ideias, né, por aí, nesse caminho. Eu já percebi que hoje eu sou o que menos vou falar, eu vou só ouvir, vou só aprender, e eu convido a você de casa e a sua família, que estão já, espero eu, comemorando juntos esse domingo de Páscoa. Não saia daí, que o debate está só começando. Estamos de volta com o debate e agora para de fato a gente descobrir um pouco sobre o que é essa Semana Santa, que para os cristãos é uma semana de recolhimento, é uma semana de reflexão. Acho que até instintivamente, em especial nesses últimos dias, na quinta-feira, dia que esse programa está sendo gravado, na sexta, a gente já começa a falar um pouco mais baixo, a gente já começa a meio que respeitar algo que muitas vezes a gente não sabe o que é. Queria começar com o padre, mais uma vez agradecendo a sua presença. Padre, tudo começa no Domingo de Ramos, quando Jesus deixa o deserto, é recebido com festa em Jerusalém, e dali para frente é um calendário muito especial para a Igreja Católica, não é isso? Isso mesmo, a Semana Santa começa exatamente celebrando o Domingo de Ramos, né? Só que é uma conclusão, na verdade, de um tempo já de preparação para a Páscoa, né? O tempo que a gente começou a se preparar para a Páscoa foi 40 dias antes da celebração ali do Tríduo Pascal,
que foi na quarta-feira de cinzas, né, começando o tempo da quaresma. Então lá na quarta-feira de cinzas, a gente ouviu o evangelho onde Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado, e ali Jesus, ele tentado, respondia à tentação, né, com a palavra de Deus, dizendo, mostrando para cada um de nós, nos ensinando, né, a também que a nossa vida é uma grande quaresma, é um grande tempo também de provações, e a gente é capaz de passar por isso superando as tentações. Aí chegou no domingo de Ramos, que é o último domingo já desse período, né, da quaresma, celebrando, que também a gente fala que é domingo de Ramos e Paixão do Senhor, né? Tem 2 títulos, na verdade, domingo de Ramos e Paixão. Porque lá naquela celebração, a gente ouve o evangelho onde Jesus entra na cidade de Jerusalém e é aclamado pelo povo, né? Hosana, o filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Ou seja, uma aclamação de glorificação. O povo que está esperando o rei, né? Havia uma certa espera por um Messias, né? Um libertador, e o povo vê em Jesus, naquele momento, aquele rei esperado, aquele que poderia de fato trazer uma libertação. A palavra libertação é importante quando a gente for falar da Páscoa, né? E por isso eles clamam, Hosana, filho de Davi. Alguns comentadores dizem assim que o mesmo povo ali, pelo menos alguns, que aclamavam no momento que Jesus entra em Jerusalém, Hosana, filho de Davi, são aqueles também que gritam depois, na mesma liturgia, no evangelho, no segundo evangelho, crucificam. É interessante fazer essa análise, mas então, a Semana Santa começou lá, domingo de Ramos, Paixão do Senhor, o evangelho, e esse evangelho vai iluminar toda a Semana Santa, Segunda Santa, Terça-feira Santa, Quarta-feira Santa, e propriamente o evangelho de quinta, de sexta e de sábado tem uma força própria que também ilumina e que a gente chama do tríduo pascal, né, que está dentro da Semana Santa. Interessante observar, viu, Luiz? Aproveitando a observação do Padre Rosielso, a igreja é muito sábia, não é? Quando se trata, de modo particular, no seu aspecto litúrgico, porque a palavra liturgia significa ação do povo, não é? Mas que ação, não é? E que perspectiva essa ação ela é compreendida? À luz da fé cristã, através da igreja, né? Da comunidade cristã, a igreja. Veja, se a gente pergunta assim, mas só é santa aquela semana? Ou seja, só é santa essa semana, marcada pelo tríduo pascal, né? Quinta, sexta, sábado e domingo de Páscoa? Não. Se nós olharmos de modo mais amplo, toda a criação, né? Se nós olharmos em Gênesis, todo ato criador de Deus, ao final do texto, ele diz, tudo era bom, né? Então, toda semana, todos os dias são santos, todos os dias são agradáveis, todos os dias são bons à luz da fé e da revelação de Deus em Jesus. Então, mas por que essa semana particular é santa? Então, há uma didática sábia por parte da igreja em conduzir e sublinhar, enfatizar momentos fundamentais da própria experiência de Jesus. Então, como o padre colocou, né, a quaresma, se você observar assim, o período quaresmal é o tempo da reflexão, de rever-nos como pessoas humanas, não é? Um pouco a nossa caminhada à luz da fé, e ali avaliar se a minha caminhada ela tem uma coerência de vida, de dignidade, de respeito mútuo, respeito a si mesmo, respeito ao outro. Então, se há algo na minha vida que eu preciso, nesse momento reflexivo, por isso são 40 dias, fazendo aí um paralelo com os 40 dias, os 40 anos do povo judeu no deserto, os 40 dias da experiência de Jesus no deserto. Jesus faz o deserto, o próprio Jesus, o homem de Nazaré, faz, enquanto ser humano, essa experiência profunda de junto com o Pai, fazer esse mergulho em si mesmo, não é? Do ponto de vista do ser humano, do ponto de vista antropológico. E a igreja traz para a sua celebração litúrgica, porque a liturgia, ela celebra a vida. A liturgia, ela
é uma narrativa à luz da simbologia religiosa cristã e católica da vida humana. Então, a Quaresma traz essa dimensão de reflexão profunda. Por isso é que é nela que eu vou, nesse período quaresmal, eu vou vivenciar esse momento do meu deserto para ali iniciar a minha busca de conversão. Puxa vida, eu preciso me converter. Eu preciso... Mas não é uma conversão qualquer, aleatória, não. Eu preciso ser melhor. Porque eu sendo melhor para mim mesmo, eu me torno melhor para o outro. Aquilo que agrada a Deus. Então, nesse contexto da Quaresma, e ao final da Quaresma já emenda a chamada Semana Santa, para enfatizar, porque eu vou celebrar a ressurreição. Cristo já é presente em nosso meio ressuscitado. Mas é preciso, a igreja, é preciso enfatizar, sublinhar a importância desse momento, sobretudo culminando no tríduo pascal, quinta, sexta, sábado, finalizando com a ressurreição de Cristo no domingo, né? Na madrugada de domingo. É o dia do Senhor, é o Dominos, domingo, dia do Senhor. Então, para nós cristãos, a Quinta-feira Santa é um momento para que veio Jesus? Qual é o sentido de tudo isso? É o lava-pés, né? A cerimônia do lava-pés. A sexta-feira é a paixão, né? Quando a gente for falar mais propriamente, ou seja, contemplar na paixão de Cristo a paixão do povo, a paixão do mundo, a paixão, né, do sofrimento, da dor. Sábado é a mãe de todas as celebrações, né? A vigília pascal, é o momento da grande esperança. Ele ressuscitará. Ou seja, o sábado santo para o domingo da Páscoa é esse sinal de que Deus nunca nos abandona. Assim como ele nunca abandonou o Filho, o ressuscita, o tira da mansão dos mortos, como nós rezamos no Credo, e traz à luz a vida. Então a ressurreição e a Páscoa é essa grande celebração da vida, mas que passa pelo deserto, passa pela reflexão profunda, passa por esse processo de conversão contínua. Por isso todo ano celebramos. Mas de novo, sim, porque sempre de novo estamos tropeçando, sempre de novo precisamos nos reorientar na nossa caminhada. Então, Por isso a fé é sempre renovada, então? A cada ano, a cada dia, a cada ciclo, padre? Isso é uma renovação, é necessário renovar, a gente tem necessidade, né, de renovar. Uma linguagem da psicologia, de falar de resiliência, né, recomeçar, né? E na linguagem teológica, São Paulo diz assim que nós somos enxertados em Cristo para nascer novamente. É um renascimento. Então a palavra renovação, renascimento, né? Regeneração, regenerados em Cristo pela água do batismo. Por isso que essa liturgia pascal, sobretudo o sábado santo, ela tem um teor muito batismal, né? O período agora da preparação da Páscoa, a gente reflete muito sobre o batismo. Uhum. E o batismo é exatamente essa descida, um mergulho na água, e lá morre o homem velho, a mulher velha, e de lá surge uma nova humanidade, agora resgatada e lavada pelo sangue do Cordeiro. É muito importante, dizia o Papa Leão, também o Papa Francisco, né, em memória, ele tinha muito essa catequese, né, de dizer que a gente tem essa necessidade de renovar-se sempre e para poder crescer também. O homem ele não é um ser completo, pleno, e ele está em busca de uma plenitude constantemente. E essa plenitude ele vai encontrando a partir dessa renovação. A gente vai fazendo nossas experiências com as nossas fragilidades, com as nossas misérias, com nossos pecados, mas os nossos pecados, nossas fragilidades, não são para nos paralisar. Ao contrário, é que a gente aprenda, né? Recupere aquilo que a gente perdeu, que é a graça divina, e agora renovado estou, né? E é belíssimo celebrar a Páscoa, né? E quanto o mundo precisa disso, né? Quanto o mundo que está em conflito, guerras,
disputas, divisões, às vezes polarizado, né? Em todos os ambientes a gente vê polarizações, não só no campo social, político, até mesmo eclesial, e a gente deve superar isso. E vamos superar isso a partir da consciência de que nós somos capazes e somos necessitados de uma renovação, né? Voltar sempre. Você, Luiz, você falou a respeito da fé e você usou uma palavra muito interessante que às vezes a gente esquece que ela é inerente à dimensão da fé cristã, né? Não estamos falando de outras realidades religiosas como o judaísmo, o islamismo ou as religiões orientais. Cada religião tem a sua dinamicidade de compreensão, mas ficando no nosso quintal cristão, então quando se fala de fé cristã, é quase que necessariamente, quase que obrigatoriamente, nós trazemos essa palavra que você usou, a dinamicidade. A fé cristã, ela é dinâmica, porque a vida é dinâmica. Não há como falar de fé como se fosse um objeto a quem externo ou que não tivesse nenhuma interseção ou interatividade com a vida humana. Não é? Não há Deus trino, usando aqui a concepção trinitária de Santo Agostinho, não há a concepção de um Deus trino, a fé no Deus trino sem a vida. E a encarnação de Deus em Jesus, né, aquele que revela o Pai, como diz o Evangelho de João, né? Eu sou aquele que revela, quem me vê o Pai, não é? Então há uma dinamicidade na própria vida de Deus, usando aqui um teologuês, desculpa. Por favor, fique à vontade. Estamos aqui para aprender uns com os outros. Essa dinamicidade da Trindade, ela é tal qual a dinamicidade humana. Quando se fala Trindade, fala-se de relações, não é isso, padre? Fala-se de relações de amor. Então, o próprio Deus, ao encarnar-se no Filho, Jesus, para mostrar isso, nós somos seres de relação, não é? Já o velho Aristóteles já falava isso. Então, somos seres de relação. Mas qual a relação? Relação de amor. Então, uma das mensagens mais belas que o cristianismo, enquanto extensão da vida de Cristo, não é? O Jesus, o homem de Nazaré, o Cristo da fé, eu gosto de brincar, né? Cristo não é sobrenome, Cristo é ungido pelo Pai para mostrar-nos que há uma relação. É possível, não é? Viver uma relação de amor. Na Quinta-feira Santa, na Sexta-feira da Paixão, né? E a fé cristã nos convida, eu li isso em algum lugar, ele diz assim, a fé cristã da Sexta-feira Santa, e aí eu tomo isso para mim em particular, uma reflexão mais pessoal, a cruz silencia a fé, né? Porque ela é envolta do mistério, ela está mergulhada, ela está revestida do mistério do amor de Deus. A fé não é a fezinha, não é um cafezinho, ou vou fazer uma fezinha ali no Mega Sena, ou vou fazer uma fezinha ali no jogo tal. Não é dessa fé que a gente vê, dessa fé mais popularesca. Tem um fundo de interessante, mas aí não é a questão de discutir isso agora. Mas a fé cristã não é a fé do oba-oba, é a fé do silêncio. Diante da cruz. Por isso que a celebração de sexta-feira ela é muito importante. O comprometimento diante do mistério. Exatamente. Né? Entrar. No texto dos evangelhos está lá, né? Os evangelistas sinóticos dizem isso, né? Quando Jesus na cruz, está lá um texto, né, que é colocado na boca de Jesus, que é um texto do salmista, né? Meu Deus, por que me abandonaste? Né? Eli, Eli, lama sabachthani. Não é? Então, é o silêncio de Deus. A fé é esse confrontar-se com a cruz, não é? Mas não para fugir, como todos fugiram, menos Maria, não é? E as mulheres que ficaram ao pé da cruz. Então, segundo a narrativa. Então, a Semana Santa nos convida, sobretudo no tríduo pascal, a mergulhar nessa dimensão
da dinamicidade da fé. Então, a fé não como uma coisa lá longe, à parte, né? Como um objeto de estudo, como se eu pegasse um vírus lá, botasse na lâmina, olhar no microscópico. Não. Essa fé, usando de novo sua palavra, ela tem uma dinamicidade interna que nos convida a entrar na dinamicidade do mistério de Deus. Mas como é que pode um Deus que permitiu? A gente fala isso, né? Mas por que o mal? Aí a gente vai entrar na questão do mal, da violência. Os porquês, né? Os porquês, bom, ainda não dá, senão o programa não vai acabar nunca. Mas para dizer assim, mas como o Filho de Deus morreu na cruz? Aí tem aqueles textos lá, você não é Deus, salva-te a ti mesmo, aquelas coisas todas. Mas aquelas falas irônicas, elas estão presentes nos dias de hoje. Mas como Deus permite que o filho morra na cruz? Essa é o grande mistério. Só para Não é? É bonito isso. Para fechar um pouquinho, tá bem esse pensamento que o Paulo traz. Eu tenho inclusive um filósofo francês chamado Henri Bergson, e tem uma obra chamada As Duas Fontes da Moral e da Religião. E eu cheguei a trabalhar um pouco né, nesse livro, e ele traz exatamente esse argumento. Ele diz assim, que, olha, a fé cristã, o cristianismo, ele não é uma fé estática, né? Não é uma religião. Ele fala de religião, o termo, né? Não é uma religião estática, mas dinâmica. E essa dinâmica... Voltamos na dinamicidade. Isso, está exatamente... É a palavra central. Está exatamente porque ela não está paralisada apenas no rito, numa tradição, no livro. Tanto é que depois, né, a gente pode interpretar, ou seja, a religião cristã é a fé não do livro, mas da palavra, né? Ele tenta lá fazer um paralelo entre algumas religiões que enfatizam o livro, né? Mas da palavra. E qual é essa palavra? Essa palavra é de Deus, Jesus, o verbo, ou seja, a palavra encarnada. Essa palavra é ação, né? Que me faz, né, mover também, né? É uma palavra que se concretiza, sobretudo, na cruz, ou seja, quando Deus fala, eu sou amor. Jesus, na sexta-feira santa, Jesus está revelando, Deus está falando, eu sou amor, né? E, por consequência, a humanidade, a criação, ela carrega essa digital de Deus que é amor, então por isso essa dignidade da humanidade, da criação. E aí a gente vai ter um tema muito vasto para trabalhar, né, a partir disso, né, de uma doutrina social da igreja, etc. Uma outra palavra que se associa a essa dimensão da fé, assim como o mistério da cruz nos convida a uma reflexão profunda, também nos convida a entrar nessa perspectiva da dinamicidade, a inquietação. Não há como todos aqueles e aquelas que assumem na sua vida, na dinâmica da sua vida pessoal, a dimensão da fé cristã, coloca-se no segmento de Jesus, não é? Por isso que eu prefiro o segmento de Jesus do que aceitar. Aí eu respeito, né, as linguagens em outros grupos dentro desse universo cristão que falam, não, mas eu aceitei Jesus. Tá, mas a aceitação não é, e não deveria ser uma aceitação estática, mas uma aceitação dinâmica, porque ela é inquietante. O cristianismo é inquieto, não é? Porque, usando aqui um exemplo único, eu diria, único, mas assim, nesse momento, não há como, assim como nos textos dos evangelhos, Jesus se inquietava quando se colocava diante das diversas situações de injustiça e etc., de miséria. Era um homem inquieto e a sua inquietação o levou à cruz. Assim como, se nós nos colocamos no segmento de Jesus, e o texto de Marcos aqui é um texto belíssimo, é o primeiro evangelho, é um evangelho catequético, e lá, né, quando as mulheres vão ao túmulo para ungir Jesus, tem lá um anjo, lá um personagem colocado no texto e diz, mas por que vocês estão procurando ele aqui? Ele está vivo. Volta lá para os seus, os apóstolos,
E ele está esperando vocês lá na Galileia, ou seja, retomar o caminho para entender o túmulo, para entender a ressurreição, para entender a paixão e a ressurreição. Eu preciso entrar no caminho, eu preciso assumir esse caminho. E com certeza é um caminho da inquietação, assim como a cruz e a ressurreição. Então, veja, há uma riqueza. É uma riqueza muito bela a celebração litúrgica e toda a simbologia que ela traz para hoje, foi para ontem, né? Para hoje e para sempre. E hoje o túmulo está aberto. Aberto Domingo. e vazio. E vazio. E vazio. Aberto e vazio. Deus vive. Oh, bem lembrado, padre. E vazio. Intervalo comercial. O papo tá bom, o tempo tá passando muito rápido. A gente volta já. Estamos de volta com já, acredite, o último bloco do debate dessa semana, em que a gente está debatendo a Semana Santa. Inclusive, importante lembrar a você de casa que nesse mês de abril, mais precisamente no dia 27, está de volta na programação da Record a novela Jesus, uma superprodução que bateu números fantásticos de audiência e que está de volta à nossa programação. Em tempos em que a gente está precisando mesmo, né, relembrar, ouvir novamente as palavras de Jesus, um tempo em que a gente vê guerras pelo mundo afora, guerras por pedaço de terra, guerra por poder, por dinheiro, por petróleo, que seja. Então eu acho que nesses tempos incertos, nada melhor do que a palavra certa. Portanto, a partir do dia 27 de abril, às 3h30 da tarde, Jesus de volta na programação da TV Equinócio. Já que estamos falando sobre ele, senhores, por que nesse período é jejum, é silêncio, são procissões? De onde veio a Semana Santa fazer as pessoas todo ano jejuar, ficar em silêncio e sair das ruas? Quem gostaria de começar? Se começar, é interessante porque para o católico, né, para o fiel que celebra a Semana Santa, ele tem busca viver uma sintonia, né? Primeiramente é uma sintonia com aquilo que são os passos também de Jesus. Por isso que a palavra via sacra quer dizer o caminho sagrado, né? E desde lá, de quando começou o tempo da Quaresma, terminando agora com a Semana Santa, a gente faz a via sacra. Algumas igrejas, inclusive lá a paróquia Jesus de Nazaré vai fazer, onde eu sou pároco, vamos fazer a via sacra encenada com a juventude, né? Mas que é para tentar entrar nessa sintonia. O silêncio, porque o silêncio me leva à oração, à meditação, que é necessário exatamente para que eu possa tentar adentrar, né, nesse espírito de vivenciar esse mistério da nossa fé, que é a paixão, a morte e ressurreição de Jesus, de Cristo, né? Então, e depois o jejum também que começou. O jejum é uma penitência, né? Quer dizer, eu deixo, e quando se fala jejum não é só algo de comida, não é só algo que eu gosto de comer, que vou deixar de comer. A gente fala muito nas homilias que a gente possa fazer jejum de palavras, né? De alguma coisa que eu sou acostumado a fazer, deixo de fazer. Hoje a gente está tão apegado ao aparelho celular, por exemplo, a gente fala muito isso. Na homilia, eu acho que muitos padres falam isso, né? Vamos fazer o jejum aqui de rede social, né? Usar menos, ler mais, pegar um bom livro de espiritualidade, ler mais a Sagrada Escritura. Então, o jejum que me leva também para um bem, né? Para me levar a uma conversão. Esse jejum em sintonia com o sacrifício de Cristo. Eu acho que a palavra, né, para responder isso é exatamente uma sintonia do silêncio, da meditação, dessa penitência da via sacra, né? E desse jejum e da oração que me coloca também em sintonia com Cristo. A oração da coleta do Domingo de Ramos dizia assim, a oração da coleta é aquela primeira oração da missa que a gente faz, né? Dizia assim, sempre tem um pedido, e dizia, concede-nos a graça de aprender com o exemplo da paixão, ou seja, aprender com a cruz, para que a gente possa também viver a alegria da ressurreição. Então é sintonia, ou seja, aprender com o exemplo da cruz. Então eu estarei junto com Jesus, vivendo aquele mistério.
para com ele chegar à alegria da ressurreição. Isso é interessante porque é uma forma pedagógica também. Na igreja a gente fala de pedagogia e falamos também de mistagogia. Ou seja, fazendo essa experiência, eu vou celebrar a liturgia com uma espiritualidade mais acentuada, uma coisa mais viva, entendeu? Eu estou chegando ali para celebrar e fez a minha oração, fez a minha contemplação, fez o meu silêncio, fez o meu jejum, e agora na celebração eu vivo aquilo de forma mais plena, mais sintonia. Então, veja, quando você questiona, pergunta sobre a origem da Semana Santa, eu dizia lá, né, que a origem está na própria criação de Deus. Então, há uma fundamentação teológica clara, não é, para todos aqueles e aquelas que abraçam essa dimensão da fé, não é, a partir da tradição da fé judaica e continuada na fé cristã, não é? Então, como eu dizia, há uma continuidade, mas há uma ruptura. Há o antigo e há o novo, não é? Por isso que comumente chamamos, né, os textos do Antigo Testamento e os textos do Novo Testamento e dentro do Novo Testamento os Evangelhos. Então há uma continuidade dessa dimensão da fé judaica na experiência cristã que mostra essa ruptura, no sentido não a ruptura no sentido principal do evento fundamental que é a ressurreição, que é a encarnação de Deus no homem Jesus de Nazaré, o Cristo da fé, o Filho de Deus. Então, a fundamentação teológica, ela é ampla, tem essa dimensão bíblica e também, evidentemente, teológica e litúrgica. O padre Rosielson falava agora sobre a mistagogia. Então, como eu dizia um pouco, agora há pouco, se nós que abraçamos a fé cristã, se nós não entramos, a palavra da pedagogia, ou seja, caminho, se nós não fazemos o caminho de mergulho no mistério de Deus, a gente não vai compreender a Semana Santa e toda a sua dinâmica, porque ela é um recorte, não é? Eu dizia lá no início que a igreja é muito sábia no sentido didático, pedagógico, de fazer o recorte do momento alto, vamos dizer assim, da experiência de Jesus e celebrar isso, não é? E celebrar isso ao longo de toda a existência. Então, essa experiência de vivenciar o caminho passa, então, pelo sentido, né? Então, a pergunta hoje, não é, né, talvez não seja tanto da origem, né, porque a origem está na fundamentação da própria experiência de Jesus, mas está qual o sentido que nós damos hoje às celebrações da Semana Santa, num tempo, como você, na abertura do programa, desse bloco, você dizia, com tanta guerra, com tanta violência, com tanto tudo de ruim, não é? Então, como parar, não é, para contemplar na Semana Santa em face de tantas dificuldades, não é? Então, esse é o grande desafio catequético, vamos dizer assim, da compreensão da Semana Santa e daquilo que poderia ser no sentido de ação, de testemunho de fé, não é? A Páscoa, a palavra Páscoa é passagem, é a pechá judaica, né? A passagem para o Antigo Testamento, para o povo judeu. Você tem, você tem essa passagem de uma situação de opressão, né, de escravidão no Egito para a libertação. Então, o cristianismo traz isso, e na celebração da quinta-feira, né, que é a instituição da Eucaristia, Jesus traz, como bom judeu que era, não esqueçamos disso. Isso é importante destacar. Né? Jesus era um bom judeu. Sim, como bom judeu que era, mas ele traz toda a história da salvação, toda a história do seu povo, toda a história vivenciada na fé com a presença desse Deus que é distante. Mas Jesus mostra não um Deus distante do Antigo Testamento, mas um Deus que é próximo, um Deus que é Abá, um Deus que é Pai. E na celebração, né, da instituição da Eucaristia, quando ele diz isto é meu corpo, isto é meu sangue, e ele faz essa celebração
da Eucaristia depois da lava-pés, a missa de Quinta-feira Santa chama missa do lava-pés, ou seja, a dimensão, não há entrega de amor se não houver serviço em relação ao outro. Então não há libertação sem... Então ele ressignifica a ideia de libertação. Não apenas uma libertação da opressão política, da injustiça que o povo dele viveu, mas na dimensão cristológica, essa libertação é muito maior. É a libertação do seu próprio egoísmo, é a libertação da sua visão de si mesmo, mas para se colocar aberto para o outro, não é? Então, o lava-pés tem essa dimensão profunda de colocar-se a serviço, e à medida que eu me coloco a serviço para a dignidade do outro, estou promovendo libertação, estou promovendo vida, estarei promovendo ressurreição. Então, a entrega de Jesus na cruz é o ponto alto de toda essa história da salvação, não é? No sentido da entrega. Então, à medida que eu me entrego, não é? Toda a minha vida para a libertação, né? Como fala da libertação do pecado, dos nossos egoísmos, enfim, aí se faz acontecer ressurreição, não é? Então, não há ressurreição sem serviço, não há ressurreição sem amor, não há ressurreição sem libertação. E a primeira libertação é essa de dentro da gente, mas não para ficar parado na gente, paralisado em nós mesmos, mas para, como eu dizia agora há pouco, uma libertação que nos faça ter a sensibilidade da inquietação em face de tantas coisas ruins que, infelizmente, né, a gente está vivenciando no mundo de hoje, mas que acaba matando. A ressurreição é vida. E aí, enquanto houver libertação, enquanto houver serviço, haverá, nesse serviço da caridade para o outro, haverá amor, haverá libertação, haverá possibilidade de se vislumbrar um novo horizonte de uma nova sociedade. Eu acho que aí, né, a teologia da libertação, né, tantas vezes criticada, tantas vezes acusada de ser comunista, etc. e tal, mas a teologia da libertação nada mais é do que aquilo que Jesus vivenciou na sua dimensão de entrega de vida para a libertação do outro, para salvar, né, o tema da salvação, da graça, aí entra um monte de conceitos, né? E a Páscoa vai por aí. Padre, o senhor falou agora há pouco que às vezes fala-se um pouco de rede social, do celular, do jovem que hoje não sai do celular. Um testemunho meu, parte da minha infância foi em Portugal, que eu cresci em Portugal. E pelo menos, estamos falando do final dos anos 80, início dos anos 90, na Semana Santa era silêncio. Na Sexta-feira Santa, ligar a televisão era um pecado. Era um pecado. O avô só faltava bater na gente se ligasse a televisão. Hoje a gente não vê mais isso. O jovem já liga a televisão, já está na rede social. O que está faltando? Será que é um novo Padre Manuel da Nóbrega, um novo Padre José de Anchieta para catequizar os nossos jovens e voltar a ter aquela tradição? Ou nós devemos nos adaptar aos tempos modernos e entender que talvez isso aqui seja um aliado até para difundir a palavra? Isso mesmo. A segunda questão é correta, né? A gente deve se adaptar. Por isso que ainda há pouco a gente falava da questão da fé dinâmica, né? Ou seja, também de vivenciar os tempos novos, né? É um novo tempo e hoje, além dos aparelhos, temos as inteligências artificiais, estão aí, que é um tema amplo e vai mudando constantemente. E o Papa, no início do seu pontificado, ele falou dessa preocupação também que a Igreja tem para com as inteligências artificiais, que vão, né, e esse meio das redes sociais que vão de alguma forma fazendo o papel, muitas das vezes, dos pais, né? Fazendo o papel, às vezes, dos catequistas e sobretudo em relação às crianças, nessa educação da fé. Ou seja, a fé é a mesma, ou seja, o convite é o mesmo, deve-se fazer silêncio. Eu lembro quando vivenciava a Semana Santa em casa, a mãe não falava nada, né? No Sábado Santo, que também chamamos de Sábado de Aleluia, era a prestação de contas.
seja, Malhar fazia o Judas. fazia fila, Malhar fazia o fila, Judas. agora vem cá, agora vamos aquele barulho, aquilo que você fez, né, ou seja, que o silêncio quebrado, a gente deveria, né, agora prestar conta com os pais, etc. Mas o tempo vai passando, a gente, claro, entende e deve se readaptar agora a educação. A gente precisa sempre agora não perder de vista, acredito que a resposta é essa, né, a essência da questão, né? Ou seja, entender, não fazer silêncio por fazer silêncio, não talvez ficar desligado desse mundo, desse zapping constante, né, que são as redes sociais. Às vezes a gente está com 5, 6, 7, 8 abas abertas, né? Não sabe aonde de fato, né? Eu confesso que eu tô com duas aqui, a gente tá coordenando aqui o programa. E aí é um desafio, quer dizer, é o mundo de hoje. Agora, mesmo com abas abertas, que é necessário estar com elas abertas, mas não perder a essência da coisa, né? Ou seja, eu estou vivendo também em sintonia. Eu atendia a alguns atendimentos agora na Semana Santa, muitas confissões que atendi, e algumas pessoas vêm trazer essa realidade. Alguém dizia, padre, eu estou preocupada porque eu estou trabalhando muito, estou estudando muito, o que é que eu faço? Eu disse, ótimo, só notícia boa, você está trabalhando, estudando, maravilha, né? Mas aí em relação à minha fé, viva a sua fé no seu trabalho, viva a sua fé no seu estudo. O nosso desafio hoje é viver a nossa fé nesse ambiente digital também, né? Se não dá para desligar a TV mais, porque a gente precisa estar conectado, o mundo hoje precisamos estar conectados de alguma forma hoje, né? É uma necessidade. E aí a gente deve estar conectado também lá, mas também no coração de Deus, né? Para continuar aprendendo com Ele, né? Continuar mergulhando nesse mistério da nossa fé, né? Uma coisa importante que a gente tem que ter cuidado, não é quando a gente faz essa referência a toda a tecnologia e tudo aquilo que envolve tecnologia, computadores, tablets, celulares, etc. O problema não é a tecnologia, é como que nós nos relacionamos com a tecnologia, não é? Você falava mas antigamente fazia esse silêncio, tinha lugares mais para o interior que sexta-feira nem se tomava banho, porque era sexta-feira da paixão, nem tomar banho se tomava, não varria a casa, etc. Então, eu digo o seguinte, a cultura, assim como a fé é dinâmica, a cultura também é dinâmica, não é? Graças a Deus. Há uma dinamicidade da cultura porque o ser humano é dinâmico. Quem constrói a cultura não cai do céu, a cultura ela é construída na convivência humana, ok? Beleza. Então, à medida em que vai sendo historicizada essa cultura, ela vai sendo vivenciada ao longo do tempo, na caminhada do tempo, evidentemente, não é, essa cultura ela vai se ampliando. E no processo de ampliação da cultura, muitas coisas novas vão surgindo. Agora, o grande desafio é como dialogar a tradição, não tradicionalismo, né? Não podia nem fazer isso, nem fazer aquilo. São elementos culturais que estão amarrados a um tradicionalismo que hoje em dia não corresponde. Mas a tradição, nós temos que aprender a dialogar com a tradição, não é? Então, toda a aparelhagem, toda essa aparelhagem tecnológica, ela deve ser nossa aliada, não demonizada. Esse é um aspecto. Agora, como eu vou lidar com todo esse aparelhamento tecnológico vai depender de responsabilidade, de educação, não é? De diálogo, principalmente no meio familiar, né? Eu tenho filho adolescente, não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil, né? Fica ali, se você não ficar ali no pé, não é? Já determinamos em casa, olha, à noite para a televisão, para o celular, vamos rezar a palavra, a gente faz a leitura do texto, a gente está retomando isso, sabe? É desafiador, não é? Então, cada ser humano, cada grupo familiar, cada comunidade tem que buscar os caminhos, os melhores possíveis para dialogar, não é? Com a tecnologia e não pegar a tradição e jogar fora. Então,
a celebração litúrgica, ela é amarrada numa tradição cristã secular, não é? Então, não serve mais, o pessoal não vai mais para a celebração, antigamente fechava os bares, hoje em dia é bar aberto, tudo. Agora a gente tem que entender que ao lado desse desafio do diálogo entre a tradição, e aqui de modo particular a tradição religiosa cristã, e o mundo mercadológico, não é fácil, não é fácil. Como eu disse agora há pouco, esse mundo neoliberal, né, essa organização neoliberal econômica, politicamente falando, globalizada e tudo mais, nos convida, ou melhor, nos impõe, nos impõe goela abaixo o consumo, né? Páscoa virou, você tem que comprar o coelhinho, o cara está sem chocolate, dinheiro, eu tenho que comprar nem que seja o camelô ali da esquina, um chocolatinho cheio de açúcar, Os mas devotos eu sempre tenho trazem que um padre comprar. de chocolate. O padre agradece o chocolate. Sim, o padre agradece o chocolate. Então, acabou se transformando, assim como o Natal. Natal virou boneco. A região norte, um calor danado, fala de neve. Então você vê os paradoxos culturais que não cabem. Mas vai passando, vai sendo normalizado, porque a mídia mercadológica, ela sabe trabalhar com isso. Então, cabe a nós ter discernimentos, que é uma palavra fundamental, não é? Um discernimento tal de forma que possibilite o diálogo com a tradição, né? Para que não se perca. A tradição é sábia, então a gente precisa aprender, né, com a tradição, para poder vivenciar de modo profundo toda a espiritualidade que a Semana Santa nos convida a vivenciar. A gente está chegando ao fim do nosso programa, eu só queria fazer uma última pergunta aos senhores. Todos nós temos o hábito, na hora de dormir, né? A gente pega aqui o celular, põe para carregar e põe na cabeceira para dormir. A Bíblia ainda é o melhor livro de cabeceira para a gente ter em casa? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida Sempre. nenhuma, sempre. Queria agradecer a participação dos senhores. Professor, suas considerações finais, porque a gente já está encerrando o nosso programa. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade de estar dialogando aqui com vocês, com o Luiz, Padre Rosielso, e espero que a gente tenha dado uma pequena contribuição, né, para essa compreensão, que é um tema tão amplo, tão vasto, não é? A própria simbologia que envolve toda essa celebração, mas esse pouquinho eu acredito que é para aguçar, não é? Acho que não é aqui uma escola, não é universidade, é mais assim um momento para aguçar a curiosidade e mergulhar nessa experiência cristã, que ela é rica, ela é fundamental para a experiência humana. O senhor volta mais vezes, professor? Volta mais vezes com a gente? Sendo convidado e couber na agenda, a gente com certeza, né? Eu agradeço muito a oportunidade, Luiz, a TV Record, né, para esse momento. Muito obrigado. E uma grande e feliz Páscoa para todos. Padre, agradecer a sua presença também, pedir as suas palavras finais e, aproveitando, pedir a sua bênção também ao povo de casa. Vamos pedir a Deus, né, que sempre nos coloque nessa dimensão da reflexão. Acredito que a gente deve sempre buscar as palavras-chave daquilo que a gente está celebrando. O professor Paulo falava da quinta-feira, da sexta, do domingo, do sábado, do domingo. Na quinta, podemos dizer que Deus quer que se abaixa para nos alcançar, né? Literalmente. Ele vai lá, lava os pés. Então, que nós possamos também ter essa disponibilidade do serviço, da alteridade, né? Na sexta-feira, Deus que se entrega totalmente. Eu dizia na homilia, domingo passado, morrendo, Deus entrega seu espírito. Ressuscitando, Deus continua também entregando o seu espírito, né? Você deu o último suspiro, ressuscitado, ele sopra sobre os apóstolos. E depois, no sábado, né, a alegria de viver aquele grande anúncio, né? Ele não está aqui, ressuscitou, esse túmulo está aberto, está vazio, ele não está aqui, ressuscitou. Então que a gente possa ter essas verdades da nossa fé também em nossos corações, para que de fato a nossa vida hoje continue passando por essa Páscoa, né? Do comodismo para uma vida comprometida, do fechamento para a abertura a Deus, mas também ao outro, né? Para a abertura a uma reflexão, para a nossa mudança. A conversão é isso. Conversão não é eu só rezar mais, é rezar mais, mas também
viver concretamente de uma forma melhor, né? Comprometido com Deus, mas também com os irmãos, com as irmãs, com a sociedade, com o mundo onde eu estou inserido. Então, eu agradeço o convite, Luiz, e Deus abençoe a cada um de vocês, telespectadores da TV Record. Amém. Senhores, obrigado pela presença, até a próxima. E a você de casa, bom, passamos o luto, vivemos a esperança e hoje o túmulo está aberto, o túmulo está vazio. Então hoje vamos comemorar, vamos festejar, vamos abraçar a família, vamos comemorar. Deus vive. Um bom domingo para você, uma feliz Páscoa e até o próximo debate. Amém.